Olá, bom dia na paz do Senhor Jesus. Como vocês estão nesta segunda-feira, segundo dia da semana? Eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus o Senhor tem me sustentado. Amém? E eu quero brevemente estar aqui falando com você sobre algo que Deus me trouxe à memória, porque a Bíblia mesmo fala que Ele traz à memória só o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? O que nos dá esperança é a palavra do Senhor, não tem outra coisa. Não existe nada mais que nos traza esperança. O que nos traz esperança é só isso, é a palavra de Deus. E que nós venhamos pedir ao Senhor todos os dias que Ele nos lembre, daquilo que um dia aprendemos, daquilo que um dia nós ouvimos, daquilo que um dia nós decidimos entender e viver a palavra de Deus. Não é viver de qualquer maneira, não é viver aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não. A palavra de Deus que é viva e eficaz em todo momento, em todo tempo. Nós precisamos, nós necessitamos estar sempre lembrando daquilo que o Senhor tem falado, tem nos colocado no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos disso. Nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor tem nos feito aprender. Eu sempre costumo dizer para muitas pessoas quando eu converso, eu costumo dizer, e eu creio que é dessa forma sim, que quando fala que traz à memória o que nos dá esperança, Ele não vai trazer à memória coisas que nós não vimos. Não vai trazer à memória coisas que nós não sabemos. Não. Ele vai nos trazer à memória o que nós aprendemos. É isso que Ele vai trazer à memória. Porque muitas vezes nós vamos ficar em situações tão difíceis, e Ele vai trazer à memória aquilo que nós já vimos, ouvimos, é o que Ele vai trazer à memória. Ele jamais vai deixar com que a gente passe alguma situação ou faça alguma coisa que Ele já não tenha ensinado. Ele não vai fazer isso, porque o nosso Deus é sábio, nosso Deus Ele não é louco, não. Nosso Deus é pura sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele é o amor. É Ele. E eu quero aqui estar falando com você uma palavra que todos conhecem e já inúmeras pregações sobre essa palavra já foi falada muitas e muitas e muitas vezes. E eu quero aqui estar trazendo novamente esta palavra para que nós venhamos lembrar. Paz do Senhor, Gi, saudade de sentir sua falta ontem, viu? Beijo no seu coração. Minha irmã Zeneide, ali em Dourados, Mato Grosso do Sul. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã amada, minha irmã uma bênção, graças a Deus. Vamos lá. Eu quero estar lendo aqui para nossa reflexão e para trazer a memória e para nos lembrar. Eu quero trazer esta palavra aqui que o Senhor fez descer ao meu coração. Descer, subir. Bom, Ele trouxe à minha mente. Amém? Se encontra em Jeremias 18, que diz assim. Jeremias 18, do 1 ao 5, que diz assim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas,
como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe se estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E veio a mim a palavra do Senhor. Olha só. E veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Esse texto está se referindo à situação de Israel. Porque Israel, como nós conhecemos, sempre ouvimos estar pregando, tanto nas redes sociais, quanto na igreja onde estamos, nós ouvimos sempre estar falando sobre isto, sempre. O oleiro nas nossas vidas é Deus, é o nosso Pai, Ele é o oleiro. Ele é o oleiro e nós somos o quê? Nós somos barro. Nós somos barro que ele pega na mão para trabalhar nas nossas vidas. Paz do Senhor, Rose Peixoto, minha amiga, minha nega. Um beijo, nega, saudade. E o Senhor, Ele pega esse barro que somos nós. Nós somos barro, sim, nós somos barros. Nós somos barro. E Ele pega esse barro e coloca na roda dele, na moenda dele. Coloca, você já imaginou? Olha só, o oleiro, a roda do oleiro, ela não é uma roda assim, transversal que fala, não sei. Ela é uma roda assim, ela roda dessa forma, com assim, ó, com o barro em cima, Deixa eu falar uma coisa que eu acredito que na hora que o oleiro está ali com a mão no barro e vai ali, quando o barro tem algumas pedrinhas e tem um barro, além disso, tem o barro específico para fazer o vaso, não é qualquer barro. Não é qualquer barro. E qual é o tipo de barro que somos? Qual é o tipo de barro que somos? Aqueles que estão em Cristo Jesus são os barros escolhidos. Os barros que foram escolhidos, separados, para o nosso Deus estar fazendo o vaso, fazendo com que aquele vaso seja um vaso valoroso, fazendo com que aquele vaso seja um vaso útil na casa do Senhor, útil na sua família, útil no seu trabalho. É isso que acontece quando nós estamos fora da presença do Senhor e ainda não nos achegamos ao Senhor. Nós somos qualquer barro que tem tantas pedras, tantas coisas horrorosas, nós temos tantos defeitos, tantas coisas horríveis nós temos. Mas quando nós nos chegamos ao Senhor Jesus, ouvimos a voz dele, atendemos o chamado dele, que ele nos salvou. Cristiane, prazer ter você aqui, viu, Cris? Prazer muito grande ter você aqui. Deus abençoe sua vida, viu? E o Senhor, quando nós aceitamos estar na presença do Senhor, porque é Ele quem nos chama, e nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Quando nós aceitamos estar na presença do Senhor, aí Ele pega aquele barro imundo,
aquele barro que não valia nada, aquele barro que não prestava para nada. Ele nos transforma em um barro moldável. Porque a pessoa, quando está sem Jesus, ela não é um barro moldável. Ela é um barro imutável. Mas quando nós estamos com Jesus, nós temos que ser o barro moldável. Ei, se você levantou a mão para Jesus, que se você está trilhando os caminhos para chegar à Nova Jerusalém, e você não está se deixando moldar, é sinal que você não foi transformado, não aceitou a transformação de barro imundo que estava lá fora. E o Senhor trouxe para perto dele, para transformar num barro, um barro moldável, um barro que faz um vaso. Seja vaso moldável, seja barro moldável. Seja barro moldável, não continue sendo aquele barro que não aceita molda, que não tem como se fazer um vaso. É isso que o Senhor falou comigo e está falando com você. Seja um barro moldável nas mãos do Senhor. Se verdadeiramente você está no Senhor, se verdadeiramente você aceitou o desafio de andar nos caminhos do Senhor, de obedecer a voz do Senhor, de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de ajudar na obra do Senhor, se você realmente acredita que você foi chamado à salvação, aceita essa molda, aceita ser aquele barro maleável que o Senhor pega na mão e faz o que quer, e faz da forma com que Ele deseja. Infelizmente, hoje nós estamos vendo muitos barros que não aceitaram ser transformados em barro moldável. Porque o barro moldável, ele passa pela peneira, ele tem que ficar lisinho, ele tem que ficar sem pedrinha, ele tem que ficar sem mato, sem aquelas coisas, sabe, que vai atrapalhar o Senhor fazer o vaso. E tem pessoas ainda no nosso meio cristão que não querem aceitar ser moldado. Isso é muito sério. Vamos aceitar a molda do Senhor. Eu aprendi as duras penas, porque um dia eu fui esse vaso, esse barro que não queria ser moldado. Eu falo daquilo que eu vivi. Eu não estou falando daquilo que eu não vivi, eu estou falando daquilo que eu vivi. Outrora, mesmo eu estando na presença do Senhor, eu não queria ser um barro moldável, eu queria continuar sendo aquele barro imundo, que tinha todas as coisas e falava, não, Deus, nesse aqui não toca, nisso aqui não toca. Não, eu estou falando daquilo que eu vivi, daquilo que eu, Solange, vivi. E hoje eu tenho propriedade para falar sobre este assunto, o vaso e o oleiro. Presta atenção. Nós precisamos ter discernimento do que é o Senhor nos moldando. Porque lá em Romanos 8:28 diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os teus propósitos. Ei, se eu e você, nós somos chamados segundo o propósito de Deus, Ele nos ama para fazer e cumprir o propósito dEle. É Ele quem está trabalhando. É Ele quem está com o barro moldando as nossas vidas.
Por que questionar? Por que querer fugir da mesa, da roda do oleiro? Eu fugi por várias vezes, eu fugi por várias situações. E quando isso acontece, nós perdemos a oportunidade de viver muitas coisas que o Senhor planejou para as nossas vidas. Não coloque em risco aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Não coloque em risco aquele projeto que o Senhor tem para a sua vida. Porque o projeto de Deus para mim e para a sua vida não é coisa ruim. A palavra de Deus, ela diz, o Senhor dizendo assim, bem sei eu que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para a sua vida? O que é que você deseja para a sua vida? Eu desejo morar com o meu pai. Eu desejo voltar para minha casa de origem. E você? Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Esse é o meu principal desejo. Não que eu não deseje ter uma casa, ter algumas coisas aqui nesta terra, vencer algumas batalhas aqui nessa terra. Claro que eu desejo sim, com certeza. Mas o meu primeiro desejo é voltar para minha casa de origem. A palavra de Deus também diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Peraí, com que é que nós estamos preocupados? É com a nossa alma ou em viver as coisas do mundo? Porque as coisas desse mundo são passageiras, mas as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, para a nossa alma, é eterna. Vamos deixar o Senhor moldar-nos e vamos aprender a ser esse barro moldável, porque esse barro moldável é um barro de vitória. Esse barro moldável vai ser vaso de honra. Esse barro moldável vai ser transformado num vaso usado nas mãos do Senhor. Existem vários tipos de vasos para tantas coisas, para muitas coisas, sabe? Às vezes a gente vê um vaso assim, um vaso tão lindo, numa prateleira, um vaso tão maravilhoso, e a gente olha e fala assim, nossa, esse vaso só está aí de enfeite. Isso é o que nós pensamos, que esse vaso só está de enfeite. Lembra de uma coisa, a Bíblia também nos relata que o Senhor levanta sentinelas, e os sentinelas, os vigias do Senhor, ele fica na prateleira quietinho, bem quietinho, aparentemente, sem serventia para nada. Mas ele está de olho e o Senhor está usando ele para ficar de vigia e interceder pelas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Fique com essa palavra. Aceite ser aquele barro, o barro moldável. Não continue sendo aquele barro que estava lá fora no mundo, cheio de pedras, cheio de espinhos e tantas outras sujeiras. Porque se continuar dessa forma, não tem como o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, meus amados. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero primeiramente agradecer ao Senhor pela oportunidade tão preciosa, tão maravilhosa, Deus, de poder, Senhor Deus, ser vaso nas mãos do Senhor.
Deus, outrora eu era aquele barro, Senhor, aquele barro cheio de tanta tranqueira, cheio de tantas coisas que o oleiro não queria nem sequer pegar nas mãos. Mas a partir do momento que eu falei, não, eu não quero continuar sendo esse barro cheio de sujeira, eu quero ser um barro liso, um barro limpo, um barro liso que o oleiro pode me pegar e fazer o que ele bem quer. A partir desse momento, Deus, eu acredito e eu tenho certeza que eu estou vivendo sim a vontade do Senhor, que é perfeita, é agradável, é maravilhosa, é boa. Deus, mesmo que nós, Senhor, tenhamos lutas neste mundo, Deus, a certeza que eu tenho é que o Senhor está comigo em todas elas, ainda que por alguns momentos passa, Senhor Deus, por um lance, assim, um relance. Ai, Senhor, socorro, mas o Senhor comigo está, e o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor faz parte da minha vida. Deus, eu não sou perfeita, Pai, sou ser humano, mas eu sou um barro mole, Deus, na qual eu dei sim, Senhor, a oportunidade, a prioridade do Senhor colocar as mãos na minha vida. Não tem sido fácil ser barro, não tem sido, Pai, mas eu escolhi. Eu escolhi ser barro nas mãos do oleiro e barro de excelência, porque o barro que escolhe estar nas mãos do oleiro é um barro especial, é um barro de excelência, que o Senhor já peneirou, o Senhor já tirou todas as arestas. Existem algumas coisas que é necessário ser mudado e moldado. E aonde Deus, somente o Senhor tem o poder de fazer isso, de quebrar-nos de novo, quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade, quebrar, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor, de uma forma que somente o Senhor consegue refazer. Pai, quero te louvar, quero te adorar, Senhor, por cada uma dessas irmãs, dessas vidas que aqui está comigo, Pai, porque eu sei que o Senhor está falando com cada uma de nós. Eu sei que o Senhor trouxe cada uma aqui, porque esta palavra, Senhor, elas precisavam estar ouvindo, assim como o Senhor falou comigo. Pai, eu tenho certeza que o Senhor falou com cada uma delas e falará, continuará falando, Pai, a cada um daqueles que vai ainda estar ouvindo esta palavra. Quero agradecer ao Senhor pela vida, Senhor Deus, da Cristiane, que esteve aqui conosco nessa live. Quero agradecer a vida da Rose, da Gissueli. Quero agradecer a vida de cada um que aqui vai estar ainda ouvindo esta palavra. Que o nosso Deus venha pegar você nas mãos e fazer de você um barro de excelência para que ele possa trabalhar na sua vida e você sair como um vaso de honra mais que vencedor para a glória do nome do Senhor. É o que eu oro a Ti, Senhor. Abençoa, Deus, essa semana de cada um de nós, aqueles que vão ouvir ainda esta palavra. Abençoa esta semana, Senhor, as nossas vidas, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, nos dê vitória, nos responda, Senhor, aquelas perguntas que temos necessidade de ouvir a Tua voz, que o Senhor fale conosco, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, minha amada, minha querida. Que a paz do Senhor fique com cada uma de vocês, que Papai do Céu abençoe a vida de vocês grandemente e que vocês sejam um barro moldável para ser transformado num vaso de honra. Amém? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana para todos nós, na presença do Senhor. Amém?